Quando eu olho para trás, vejo que a vida me deu mais obstáculos do que eu podia carregar. Eu nunca fui rica, nunca tive muito. Na verdade, quando eu era jovem, a única coisa que eu tinha era a esperança de que as coisas poderiam melhorar. Mas, naquela época, a vida parecia uma luta constante. Vivia com o básico trabalho duro, uma casa simples e uma família que fazia o que podia para sobreviver. Eu lembro da sensação de que, em cada esquina, havia uma parede. Eu tentava trabalhar o máximo que podia, fazer o melhor para dar uma vida minimamente confortável para meus filhos, mas as dificuldades eram tantas que no final do mês mal dava para comprar o que era necessário. A pobreza é uma coisa cruel. Não é só a falta de dinheiro, mas a falta de perspectiva. Você sente que por mais que lute, o mundo ao seu redor não se importa. Lembro das vezes em que eu e meus filhos ficávamos comendo o que dava, trocando uma refeição por outra. Meu marido, que era pedreiro, fazia o que podia, mas o salário não era o suficiente para cobrir as contas. E mesmo assim, havia aqueles momentos em que a sensação de que eu estava sozinha no mundo parecia pior do que qualquer outro problema, como se ninguém se importasse, como se eu fosse invisível. O pior de tudo era quando eu via pessoas da minha família ou amigos indo para festas, comprando coisas novas, vivendo de uma maneira que eu só podia sonhar. Eles tinham coisas que para mim pareciam tão distantes, tão impossíveis, e naquela época eu pensava que a única coisa que me restava era continuar lutando, mas eu sabia que não teria muito mais para dar. A vida não parecia me dar nenhum tipo de chance. Quando você é pobre, aprende a ser invisível. E eu me senti assim, invisível para as pessoas que tinham muito mais do que eu. Claro que em momentos de necessidade, havia aqueles amigos que diziam que estavam ali para ajudar, mas no fundo, eu sabia que eu realmente precisava menos respeito, dignidade e reconhecimento. Não era algo que eles estivessem dispostos a me dar. Quando você vive a pobreza, aprende que as pessoas olham para você com um certo distanciamento, como se houvesse uma linha invisível que as separa de você. Eles têm dinheiro, acesso, coisas boas, e você tem a luta. Essa era a minha realidade. Eu nunca fui do tipo que se lamentava, mas havia algo no olhar das pessoas que me machucava. Elas não diziam diretamente, mas você sente. Você sente quando alguém te olha com pena, quando as pessoas começam a te tratar de maneira diferente por causa do que você não tem. Na época, eu ficava em silêncio, guardando dentro de mim a dor de não ser igual, como se as outras pessoas soubessem algo que eu não sabia, algo que eu nunca teria. E com isso, fui me afastando. A pobreza vai te ensinando a se proteger, a se isolar. Eu tinha os meus filhos, meu marido, e era isso. Não havia mais espaço para os outros. Eu me lembro de uma amiga de infância, uma dessas pessoas que sempre teve tudo. Ela me chamava para as festas, mas eu sabia que era mais por simpatia do que por verdadeira amizade. Às vezes, eu sentia que ela me via como uma espécie de caridade, algo que ela fazia de bom coração, mas que no fundo não a interessava realmente. As festas eram para mostrar que ela tinha dinheiro, que sua vida estava em ordem, e eu era apenas a coitada que ia para dar um toque de humildade. Aquilo me doía mais do que eu podia admitir. Aconteceu de forma inesperada. Eu estava em casa, fazendo os trabalhos de casa como sempre, quando alguém mencionou sobre a loteria. Já não era a primeira vez que eu comprava um bilhete, mas para ser honesta, eu nunca acreditei realmente que ganharia. Era só uma distração, um pequeno sonho de poder comprar algo, de fazer algo diferente. Eu costumava brincar com as amigas e dizer que, se ganhasse, nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro, que poderia viajar e até fazer a vida dos meus filhos mais fácil. Claro, era só uma brincadeira, mas naquele dia, algo mudou. E eu fui até a loja e comprei meu bilhete como de costume. Quando o sorteio foi anunciado, eu estava preparando o almoço e nem estava prestando muita atenção. Até que uma amiga me ligou, quase gritando no telefone. Você ganhou? Você ganhou! O prêmio da loteria é seu. Eu não conseguia acreditar, achei que era alguma pegadinha ou brincadeira. Mas, ao conferir os números, a realidade começou a se acertar com os meus olhos. Era verdade, eu tinha ganhado. Eu caí na cadeira, sem palavras, sem saber o que fazer.
Lembro da sensação de um grande peso saindo de cima de mim, e ao mesmo tempo, de um medo intenso. Eu não sabia como lidar com isso. O que eu faria com tanto dinheiro? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E no fundo, não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Eu fiquei horas olhando o bilhete, tentando processar aquilo, até que comecei a me perguntar como minha vida mudaria de agora em diante. Mas o que eu não imaginava é que a verdadeira mudança não seria no dinheiro em si, mas nas pessoas ao meu redor. Eu nunca vou esquecer o primeiro telefonema que recebi depois de ganhar. Era um parente distante, alguém que eu mal falava. Ela ligou dizendo que estava pensando em mim e perguntou como eu estava, como se tivéssemos um contato constante. Eu fiquei confusa e por um instante pensei, isso não é normal. Mas como não responder? Ele falou sobre como a vida tinha sido difícil para ele também, e que ele sentia que nós dois podíamos apoiar um ao outro. Eu pensei, claro, você precisa de ajuda também, como todos os outros, não é? Mas eu por dentro sentia que ele queria algo mais. Logo depois, começaram a chegar as mensagens e mais telefonemas. Aqueles amigos que, quando eu estava na pobreza, mal olhavam para mim, começaram a mandar mensagens perguntando como eu estava, querendo saber mais sobre minha vida e como eu estava lidando com um prêmio. Eu não sabia o que fazer com tudo isso. Como se meu número de telefone tivesse se tornado uma linha direta para o dinheiro. Eles começaram a aparecer como abelhas em torno de um pote de mel. E eu não sabia o que responder. Não era uma preocupação genuína sobre minha vida. Eu sabia disso. Era como se as pessoas que, durante tanto tempo, me viram como invisível, finalmente me vissem de uma maneira completamente diferente. Agora, eu tinha algo que elas queriam. Eu não sabia se deveria rir ou chorar. Eu senti um certo alívio por saber que agora, finalmente, eu poderia ter alguma coisa boa, mas também senti um vazio. Seria possível que as pessoas estivessem me procurando apenas por causa do dinheiro? Eu comecei a perceber que a minha antiga realidade tinha mudado de forma radical. E, ao mesmo tempo, não sabia como lidar com isso. A partir do momento que as pessoas começaram a saber do prêmio, tudo mudou. E eu não estou falando de amigos e familiares que realmente se preocupavam com o meu bem-estar. Falo das propostas, das ofertas, dos ajudantes que começaram a aparecer, como num passe de mágica. Comecei a receber ofertas de empréstimos, sugestões de investimentos e até promessas de ajuda em troca de parte do dinheiro. Eu, que nunca tinha tido acesso a esses tipos de oportunidades, me vi imersa em um mar de sugestões, ideias e interesses que mais pareciam uma teia de aranha. Pessoas que eu nunca imaginei que estivessem me observando começaram a se oferecer para me ajudar a gerenciar a grana, com promessas de retornos astronômicos se eu seguisse seus conselhos. O que me incomodava não era a ajuda em si, mas a maneira como esses conselheiros pareciam ver a situação. Eles não viam em mim uma pessoa, uma mulher com sonhos e sentimentos. Eles viam uma oportunidade, uma mina de ouro. Eu sabia disso, mas não sabia o que fazer com tudo isso. Não queria ser ingênua, mas também não queria ser desconfiada demais. Um primo que nunca me visitou, nunca perguntou se eu estava bem, ligou para me convidar para um almoço. Eu aceitei, curiosa. Ao chegar lá, ele e a esposa começaram a me fazer perguntas sobre como eu planejava usar o dinheiro, sugerindo que, se eu fizesse um investimento com eles, eu poderia triplicar o valor em pouco tempo. Fiquei calada durante boa parte da conversa, observando-os falarem de números, investimentos e negócios, como se eu fosse apenas uma carteira ambulante. Eu sabia que, se aceitassem a minha proposta de ajuda, eles poderiam ficar com uma grande parte do prêmio, e isso me deixou desconfortável. Com o tempo, comecei a perceber que as pessoas estavam mais interessadas no que eu tinha do que em quem eu era. Eu não era mais a mulher de antes, com as dificuldades e a luta constante. Eu era uma mulher rica, agora. E isso parecia ser tudo o que importava. À medida que as pessoas continuavam a aparecer, a pressão sobre mim só aumentava. Eu me vi num dilema. De um lado, eu queria dar alguma coisa para todos aqueles que tinham sido bons para mim durante os anos difíceis. Por outro lado, eu me sentia sobrecarregada
pelas expectativas de quem agora estava me tratando como uma mina de ouro. O peso das pessoas querendo uma fatia do meu prêmio parecia aumentar a cada dia. Alguns amigos antigos começaram a ligar, perguntando se podiam emprestar dinheiro. Outros estavam mais sutis, tentando me convencer de que eu deveria recompensar quem me ajudou durante os tempos difíceis. Como se a pobreza tivesse sido uma espécie de compromisso que precisava ser pago com grandes favores. O que começou a me incomodar era o fato de que, embora todos estivessem preocupados, ninguém parecia realmente interessado em mim, no que eu queria ou no que eu estava passando emocionalmente. Era meses sobrar quanto eu tinha e quanto eles podiam tirar disso. Eu me vi isolada. Pessoas que nunca me ligaram estavam me procurando, como se eu fosse obrigada a corresponder às expectativas delas. Eu não sabia mais em quem confiar. Será que eles realmente estavam se preocupando comigo ou apenas com o que poderiam ganhar? Eu não tinha mais respostas para essas perguntas, só dúvidas. A sensação de que eu estava sendo usada para alimentar os sonhos de outros era esmagadora. Não sabia se estava fazendo certo em ajudar, se estava sendo egoísta ao não compartilhar mais. Mas o que mais me doía era a sensação de que eu estava sendo vista, não como alguém que conquistou algo, mas como um prêmio a ser conquistado por todos ao meu redor. A pressão e as ofertas continuaram a aumentar, mas algo começou a mudar. Dentro de mim, eu estava cansada de ser vista apenas como uma fonte de dinheiro. Em algum momento eu percebi que, por mais que tivesse ganhado muito, o que realmente queria não era mais a fortuna, mas o reconhecimento genuíno das pessoas ao meu redor. Eu queria ser reconhecida não pelo prêmio que havia recebido, mas pelo valor que sempre tive, mesmo quando estava na pobreza. Foi então que comecei a entender quem realmente se importava comigo, aqueles que estavam ao meu lado nos tempos difíceis, que nunca me olharam com pena, começaram a se aproximar de forma verdadeira. Era como se o dinheiro tivesse sido um teste, um divisor de águas que revelava quem estava ali de coração aberto e quem só queria tirar proveito. Um amigo de longa data me ligou para me dar os parabéns e depois perguntou sinceramente como eu estava me sentindo. Ele não estava interessado no dinheiro, mas no meu bem-estar. Ele me disse: "O que você fizer, eu estarei aqui para apoiar, mas o mais importante é que você não se perca de vista." Foi uma das conversas mais reconfortantes que tive. Nesse momento, percebi que o valor real não estava no dinheiro, mas nas pessoas que genuinamente me viam como um ser humano, aquelas que estavam ali para apoiar, sem pedir nada em troca, sem querer um pedaço do prêmio, pessoas como ele que me chamavam para um café e perguntavam sobre a minha vida, e não sobre os meus planos para o dinheiro. Eu finalmente pude entender que, embora o dinheiro fosse uma mudança radical na minha vida, ele não mudava quem eu realmente era. O mais importante era que eu podia continuar a ser eu mesma, independentemente das pressões externas. E eu também sabia que poderia agora ajudar quem realmente precisava, mas com sabedoria. Agora, com mais clareza, eu percebia quem realmente merecia algo de mim, e quem estava apenas se aproveitando da minha situação. Quando olho para trás, percebo que a verdadeira lição que a loteria me ensinou não foi sobre dinheiro, mas sobre a natureza das pessoas e sobre quem eu realmente sou. A riqueza me trouxe conforto material, mas também me trouxe um grande desafio emocional: entender quem eu era agora, com tudo o que tinha, e distinguir quem realmente se importava comigo. Se antes eu me sentia invisível, agora eu era a mulher do prêmio, e parecia que todo mundo tinha algo a pedir. Mas, com o tempo, aprendi a ser mais seletiva. Comecei a perceber que o dinheiro não podia me dar felicidade verdadeira. O que me fez feliz foi entender quem realmente estava ali por mim, sem interesse. O que me fez feliz foi poder olhar no espelho e saber que eu não tinha perdido a minha essência. Hoje, não vivo para agradar ninguém. Ajudo quem posso, mas com mais cautela. Entendi que a verdadeira riqueza não está no que podemos comprar, ou nas coisas que podemos dar, mas no respeito e no carinho genuíno
que podemos compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Minha vida mudou de formas que eu nunca imaginei, mas a minha essência, os meus valores, a minha história, menos tudo isso, permaneceu intacto. E, no fim, aprendi que a verdadeira riqueza é saber quem são as pessoas que realmente se importam com você. Não pelo que você tem, mas por quem você é. Eu encontrei paz em poder viver minha vida de forma autêntica. E isso, para mim, é mais valioso do que qualquer prêmio. Se você também já passou por momentos em que a vida te deu um susto bom ou ruim, compartilhe sua experiência com a gente. Comente o que você acha. Você já se sentiu invisível ou foi surpreendido pela forma como as pessoas reagem quando a sua situação muda? Curta se você acredita que o valor de uma pessoa vai além do que ela tem. Vamos juntos lembrar que o mais importante é o amor e o respeito, não o dinheiro.